Boa tarde para todo mundo. Espero que vocês estejam gostando do evento. Eu tive a ideia de fazer esse protótipo, essa talk, quando eu estava na Vercel ainda. Hoje eu estou trabalhando nessa outra empresa que é a Serra Beats. Tá? Vocês podem procurar sobre ambas. Ambas são sensacionais, né? Quem aqui já trabalhou com Vercel? Já brincou, já usa? Um pouquinho de gente, já me ajuda. A Vercel ela vende uma plataforma que é chamada de Front-End Cloud. A ideia é acelerar o trabalho dos devs para colocar um site, um aplicativo no ar, ao retirar do desenvolvimento uma série de preocupações, uma série de trabalhos, como fazer setup de CI/CD, alta disponibilidade, escala, segurança, enfim, ela tira um monte dessas coisas do contexto e deixa o dev focando em construir um produto sensacional. Para quem não conhece, isso aqui é um diagrama bem simplificado, bem overview de como é que ela funciona. Eu vou falar um pouquinho, não tem laser, sobre o que eu estava trabalhando quando eu estava lá. Eu fazia parte do time de infraestrutura da Edge Network, que é a rede, como se fosse uma CDN, com algumas coisas a mais, que fornece o tráfego, né, que lida com o tráfego dos clientes, dos dispositivos acessando os sites. O último projeto que eu trabalhei lá, eu estava num time de segurança, um dos times de segurança trabalhando no firewall, que é responsável por combater ataques DDoS, fazer a segurança de ponta a ponta, criptografia, enfim, toda essa parte. Se vocês estudaram modelo OSI de redes, né, como a nossa internet funciona, vocês devem ter tropeçado nesse termo aqui, que é o modelo OSI. A Vercel ela fornece proteção para a camada 3, 4 e 7, principalmente. As outras camadas, né, tem outras formas de fazer segurança. E esse projeto, especificamente, ele era para resolver um caso de uso muito específico na camada 7, na proteção de camada 7. Basicamente, a gente precisava traduzir um nome de domínio, um DNS, para um ID. Se vocês trabalharam com Vercel, vocês sabem que vocês podem mandar várias versões, publicar várias versões do seu projeto, e cada uma delas ganha um hostname, né, um DNS exclusivo. Só que várias dessas configurações, todos esses nomes de domínio, esses DNS diferentes, eles vão estar apontando para o mesmo projeto, para os mesmos assets, para as mesmas funções. O que a gente precisava resolver é justamente esse lookup, essa tradução de DNS para um ID na borda em menos de 10 milissegundos. Esse era o cenário que a gente precisava resolver. Então, veio a ideia da gente desenvolver um store chave-valor, né, um mecanismo de banco de dados, digamos assim, chave-valor, que fosse elástico, porque a infraestrutura ela precisa ampliar e reduzir conforme o tráfego da internet, de baixíssima latência, a gente precisava ter essa resposta, fazer toda a parte de segurança em até 10 milissegundos, e que não exigisse coordenação para fazer replicação dessas informações. Há um tempo atrás, antes de estar na Vercel, antes de estar trabalhando com segurança, eu conheci esse projeto aqui, que se chama Surf. Ele foi criado dentro da HashiCorp, enquanto ela não foi comprada pelo grande irmão, né, um pouco antes disso. E essa biblioteca ela é um dos componentes principais de um produto chamado Consul, né, lá da HashiCorp. Ele é responsável... Assim, grosseiramente, a gente pode dizer que ele faz o papel do envoy, né, de comunicação entre serviços através de uma rede que muda dinamicamente, de forma bem grosseira. Então, o Surf ele se apresenta como uma solução para filiação de nós, de instâncias, totalmente descentralizada, não tem um registro centralizado de quem são os nós disponíveis.
detecção de falhas, caso um desses nós fique indisponível ou ocorra um particionamento de rede, e sem orquestração, né? Você orquestra serviços sem coordená-los, sem chumbar nenhum IP em nenhum lugar, nenhuma configuração em nenhum lugar. É para isso que ela serve. É um dos componentes, como eu disse, um dos componentes principais do Consul. Então, todo o valor que o Consul entrega vem através dessa biblioteca. Lá na documentação, vocês vão ouvir esse termo, gossip. Gossip é uma palavra em inglês para fofocar, né? Para ter essa conversa miúda. Então, o gossip, dentro do contexto do surf, ele é o protocolo, é um apelido do protocolo que resolve essa comunicação entre nós de forma descentralizada. Ele detecta falhas através de um processo em que os membros trocam mensagens UDP entre eles o tempo todo. E ele também permite que você propague mensagens através da rede, sem direcionar a mensagem necessariamente. Então, você não precisa saber para quem você vai entregar. Você simplesmente joga na rede e, em algum momento, ela vai chegar a quem precisa. Então, veio a ideia de criar esse serviço que não exigisse uma configuração ou coordenação centralizada, porque dentro da Vercel a gente subia e matava instâncias o tempo todo, ao longo do dia, em 18, 19 regiões através do planeta. E a gente queria com que essas instâncias elas pudessem trocar informações, certo? Então, só para ter uma ideia da implementação, como ela funciona, acho que o contraste não está dos melhores, mas, basicamente, eu queria fornecer uma interface HTTP desse serviço, que constaria um armazenamento em memória. Então, nesse exemplo que eu vou mostrar, ele não tem nenhum tipo de persistência, embora pudesse ter. E eu fiz uma interface, que eu chamei de controller, por motivos, que fazia interface com o Surf, com a biblioteca Surf. E ela fazia o trabalho de comunicação através da rede. Aqui eu tenho a implementação de leitura desse chave-valor. E aqui eu tenho a implementação da escrita. Então, só para vocês terem uma ideia, dentro do código a gente implementa um método para enviar a mensagem e outro na outra ponta, a ponta reversa, para lidar com a mensagem, né? Aqui nesse exemplo é uma consulta e aqui nesse exemplo é propagação de eventos. A diferença entre eles é que a consulta ela espera uma resposta. Basicamente é essa a diferença. Qual que é a ideia? Se eu quero consultar uma informação, eu vou bater no nó mais próximo de mim, provavelmente o localhost. Ele vai consultar na memória. Se essa informação não existir na memória, ele vai disparar uma consulta pela rede. Se algum nó tiver essa informação, ele vai responder com aquela mensagem, senão ele dá um 404, enfim, qualquer informação ali. No caso das escritas, eu poderia escrever em qualquer nó da minha rede, ele armazenaria essa informação e ele mandaria um evento pela rede para instruir os outros nós que, caso eles tenham essa informação, que eles a apaguem. Aqui eu fiz de uma forma que apenas um nó seria a fonte da verdade. Apenas um deles teria a informação. Eu poderia ter feito uma camada de cache aqui para manter cópias dessa informação em todos os nós, assim como eu poderia ter feito uma replicação ativa e, ao invés de simplesmente dizer para os outros nós, apague essa informação, eu mandava a informação atualizada. Beleza, agora eu vou mostrar um demo aqui. Rezem por mim, porque eu vou fazer live coding. Só para vocês terem uma ideia de como é que está a arquitetura desse código, então eu tenho basicamente 3 arquivos com 5 módulos. Aqui eu não estou abordando nessa talk diretamente, mas vocês podem ver que ali tem um componente chamado MDNS, que é o Multicast DNS. É uma outra biblioteca que a HashiCorp também desenvolveu, também utiliza, para que você faça Service Discovery sem registro centralizado. Então, basicamente, quando uma nova instância subia, ela ia notificar a rede de que ela existia, qual era o IP e a porta que ela estava disponível, escutando,
e você poderia consultar via DNS quais são todas as instâncias da rede, daquele segmento de rede. Isso aqui foi só uma forma para que eu não precisasse coordenar ou ter um registro centralizado de todas as instâncias que eu tinha daquele serviço rodando. Eu poderia ter feito, por exemplo, com qualquer tipo de armazenamento, um Redis, como é que é o nome daquele outro? etcd, um Dynamo, enfim, eu poderia ter qualquer mecanismo de registro das minhas instâncias. Eu preferi não ter isso e fazer com que o serviço ele fosse autocontido. Então, quando uma instância sobe, ela notifica a rede de que ela está disponível e, ao mesmo tempo, ela consulta quais outros nós existem na rede. Com os IPs e as portas, ela vai lá e diz para o service, comunique com esse outro cara que está aqui nessa porta disponível. E aí o surf assume e começa a comunicação. Então, o MDNS é simplesmente uma forma de todas as instâncias se encontrarem na rede. Beleza. Agora, deixa eu puxar aqui para o lado. A letra está boa, gente? Me falem se dá para ver. Então, beleza. Bom, isso aqui é a minha função main. Aqui, basicamente, eu estou fornecendo duas funções para esse controller. Uma que vai dizer o que tem que ser feito quando ele receber uma consulta pedindo alguma informação e o que ele tem que fazer quando ele recebe uma informação para apagar a informação. Então, isso aqui é simplesmente a interface do meu controller com o storage dessa informação, o banco de dados dessa informação. No caso, eu estou usando só um mapa em memória mesmo, e é isso. Então, se a rede está pedindo uma informação, eu olho se tem aqui, se existe na minha memória, se tiver, eu entrego. E se a rede me pediu para eu apagar essa informação, eu apago ela. Simplesmente é isso. Nessa outra funçãozinha aqui embaixo, eu conecto o meu controller com o surf. Então, deixa eu pular para o outro arquivo aqui. Beleza, basicamente eu tenho 3 operações aqui. Uma que é configurar o surf, uma que é notificar a rede de que essa instância está pronta, e outra que é descobrir as outras instâncias que estão rodando na rede. Aí tem a parte de gestão de eventos aqui, que eu já vou entrar nela. Então, basicamente, bem rapidinho. Eu crio uma configuração do surf, configuro ali logger, latência, intervalos de envio de notificação de heartbeats, enfim, configuro isso. Crio essa estrutura do surf, que vai fazer esse meio de campo de mandar e receber as mensagens. E devolvo esse meu cluster e uma função para desligar tudo. Para quando eu terminar de usar, eu vou lá e desligo tudo. Beleza. A notificação para a rede, ele usa aquela biblioteca que eu comentei, que é o MDNS, Multicast DNS, cria esse record DNS, essa entrada de DNS, dizendo, olha, eu tenho o serviço tal, em tal hostname, em tal porta. E aí ele cria esse servidor de MDNS. Esse servidor de MDNS, ele vai conectar e vai funcionar. Você pode usar um DIG, um NS Lookup, que ele vai funcionar em qualquer nível da rede. Tá? Não conflita, porque todos os nós, isso é um protocolo, né, um multicast DNS, todas as instâncias elas podem publicar esses registros e vai tudo funcionar lindamente. E depois eu devolvo uma funçãozinha simplesmente para desligar esse notificador de DNS. E no Discover, mais simples ainda, eu simplesmente crio uma consulta DNS. É basicamente isso. Tá? Digo qual é o serviço que eu estou procurando e o canal que eu uso para receber as entradas. Né, porque quando você dispara uma consulta multicast, vários nós vão começar a responder. Então, você tem que ouvir isso até que todos, ou a maior parte deles, respondam. Beleza. Aí eu disparo a consulta, pego os peers e retorno os peers. Os peers são as outras instâncias do meu serviço. Beleza. Uma vez que eu tenho esses peers, eu peço para eles conectar,
para o meu cluster, para o meu surf, conectar com eles, se comunicar com eles. Então, esse é o trabalho. Se eu não estivesse usando o MDNS aqui, eu poderia usar um advertise e um discover com outro protocolo, com uma tabela no Dynamo, um etcd, um Kubernetes, enfim, qualquer coisa. Beleza. Aí, eu tenho que fornecer para ele um handler para os eventos do Surf. Então, o Surf vai me mandar eventos e eu tenho que lidar com esses eventos. Então, aqui, eu lido com os eventos de consulta, que eu recebi através do Surf. Um ponto importante, todos os nós recebem todas as mensagens o tempo todo, incluindo o próprio nó que disparou uma mensagem. Então, aqui, nesse if, eu simplesmente descarto as mensagens que vieram do meu próprio nó. Porque, senão, eu faço uma consulta e eu mesmo recebo, e eu mesmo responder para mim mesmo, então não funciona. Beleza. Beleza. Recebi uma consulta de algum outro nó da rede. Eu passo para essa função handle, que lembra aquele inverso lá. Então, outro nó pediu para mim uma consulta. Se eu tiver uma resposta para enviar, eu vou responder essa consulta. E o Surf se encarrega de entregar isso. Tá? E aqui o evento de usuário, que daí, novamente, a diferença da query para o evento é que o evento não precisa devolver uma resposta. Aqui tem a mesma questão de ignorar as mensagens locais, porque, senão, eu fui o nó que recebeu a escrita, aí eu vou disparar uma instrução para deletar nos outros, e vou receber e vou deletar em mim mesmo, e o dado sumiu. Então, tem que ter esse cuidado aí. E aí, novamente, só passa para o controller, e o controller faz o que tem que fazer. Então, basicamente é isso. A última coisa é dar um jeito para que o controller envie as mensagens, porque aqui em cima eu só estava recebendo as mensagens, certo? Aqui eu dou uma função para ele, em que ele pode enviar consultas pelo Surf e aguardar respostas, e aqui eu dou um método para que ele envie notificações, né, eventos soltos, para o meu cluster. Um ponto importante aqui também, assim como o MDNS, embora não tenha nada a ver uma coisa com a outra, mas eu posso receber várias respostas, porque todos os nós vão começar a me entregar a resposta, certo? Aqui, no caso, eu simplesmente esperei a primeira resposta, encerro a consulta, falo, não, beleza, já peguei o que eu quero, por conta do princípio de menor latência possível. Então, assim que eu receber uma resposta, como nesse caso de uso eu não tinha uma preocupação de coordenar para ver se vários nós concordavam, tinham a mesma informação, isso não era importante para mim, porque eu só tinha que resolver um ID, né? Não tem uma discordância sobre isso. Então, a primeira resposta já era o suficiente para mim. Beleza, então, basicamente é isso. Configura o Surf, notifica os outros nós da rede, pergunta se tem mais alguém com quem conversar, conecta, lida com as consultas que estão chegando pelo Surf e dispara outras consultas pelo Surf. Esse é o trabalho do meu cluster aqui. Tá? Beleza. Então, voltando aqui. Aqui eu simplesmente fiz o setup do HTTP, né, usando rotas HTTP normal, poderia ser qualquer outro tipo de protocolo, podia ser um gRPC, um IPC, enfim, não é relevante. Então, basicamente, a minha aplicação, quando ela recebe um GET, uma operação de leitura, eu consulto no meu cache local. Se ele não existir, eu pergunto para o meu controller, pedir para a rede. Se chegar, beleza. Se não, eu dou 404. E é isso. E aqui é a operação de escrita também. Então, primeiro, eu escrevo na minha memória local e disparo, peço para o meu controller disparar uma mensagem informando os outros nós para apagarem aquela informação. E é isso. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui no meu controller. Então, aqui eu fiz um protocolo super simples, que só tem o GET. Um pedido de consulta, uma resposta e uma operação de apagamento, de purge. Só isso. Aqui eu tenho o meu controller. Aqui eu tenho o meu método que lida com as consultas que vieram do Surf. Notem que aqui eu não estou citando mais o Surf. O Surf ele é uma camada abaixo, como se fosse o meu TCP, certo? Aqui eu estou como se fosse um HTTP, digamos assim. Então, eu não me preocupo com detalhes da rede, como a rede se comunica. Eu simplesmente assumo, chegou uma mensagem, eu tenho que lidar com ela.
Para fazer o encode e o decode, eu usei o GOB, poderia ser um protobuf, poderia ser um JSON, não importa. Embora, no caso do Surf, existe uma limitação de que todas as mensagens elas têm que caber em 1024 bytes, porque é esse o tamanho de um pacote TCP, porque é a melhor forma de, aliás, um pacote UDP, porque vai ser a melhor forma de ele propagar pela rede numa única operação. Tá? Dá para contornar essa limitação? Até dá. Você manda um pacote com uma outra instrução, enfim. Eu fiz um outro exemplo nesse protótipo que tinha uma instrução de redirect. Então, se um nó tivesse o valor e ele fosse maior do que 1024 bytes, ele mandava uma resposta dizendo, eu tenho o valor, manda a consulta para mim que eu respondo o cliente. Era basicamente isso. Mas, enfim, detalhes de implementação. Então, beleza, ele recebeu uma consulta, ele vai decodificar a consulta. Aí ele vai pedir para o controller, né? O controller vai pedir para a minha aplicação, você recebeu uma consulta pedindo essa chave aqui. Aí, voltamos aqui e a aplicação vai dizer para ele, então, nessa chave eu tenho esse valor. Se tiver valor, ele entrega, né? Que ele vai devolver como uma resposta. Se não tiver, ele vai retornar nil, quer dizer, eu não sei do que você está falando, e é isso. Não existe um compromisso de que os nós respondam, eu não tenho esse valor. Se ele tiver, ele entrega. Se não tiver, beleza. Notem que aqui, como o meu protocolo era bem simples, eu só tenho um tipo de consulta. Mas se eu tivesse mais de um, eu poderia usar esse parâmetro name aqui, tá? Para diferenciar tipos de operação diferentes. Ter, enfim, consultas, enfim, outros tipos de operações aqui via query. Aqui, no caso do evento, então, você recebeu uma mensagem pedindo um purge, né, pedindo um apagamento de alguma informação, decodifica e chama a minha aplicação dizendo, você recebeu um comando de purge, faça o que você tem que fazer para apagar a informação. E é isso. Está tranquilo até aqui, gente? Todo mundo acompanhando? Show. Agora, deixa eu ver se os deuses do Live Coding vão me ajudar aqui. Tá pequeno pra caramba, né, gente? Vocês não estão enxergando nada, mas beleza. Só faz de conta que vocês estão acompanhando aqui. Eu estou basicamente buildando uma imagem Docker, porque eu fiz uma imagem Docker para conter essa aplicaçãozinha. E agora eu vou dar um scale vou começar com 2 nós, tá? Mas funcionaria para N nós, tá? Não tem nenhuma limitação. Agora, deixa eu pular para cá. Vocês estão conseguindo ver a letrinha aqui no endereço? Então, tá tranquilo, né? Então, basicamente, eu quero fazer uma leitura no peer. O peer é o primeiro container desse serviço que eu estou rodando no Docker, tá? E eu vou fazer a escrita no peer 2, ou seja, eu vou ler de uma instância e escrever na outra. Beleza? Vamos lá. Então, estou mandando um get. O nome da minha chave é hello. Eu vou enviar. E não funcionou, porque é live coding. Tem que não funcionar, né? Então, deixa eu ver o que eu esqueci aqui de atualizar. Eu acho que eu sei até o que é. É isso. É claro que é isso. Então, vamos lá. Enviando 404. Aqui ele demorou mais ou menos 200 milissegundos, é basicamente isso. Por que esses 200 milissegundos? Porque quando eu fiz a minha implementação, que eu vou colocar, vou achar ela, onde é que está? Deixa eu achar ela aqui. Aqui. Quando eu vou disparar uma consulta, eu posso dizer qual é o timeout que eu vou esperar. Alguma resposta. Porque pense o seguinte, no cenário que eu tinha na Vercel, a gente tem 18 regiões através do globo. Nem sempre todas vão responder em tempo, né? Um ping, por exemplo, de São Francisco para Singapura leva mais ou menos 2,4 segundos para ir e voltar. Isso numa rede super otimizada da AWS. Então, como eu queria pegar as mais próximas possíveis, que fosse possível,
São Francisco contactaria no máximo Ohio e Virgínia, digamos assim. Ele não precisaria ir até Singapura para esperar uma resposta, porque a gente queria responder rápido, né? Então, o pior cenário possível, 200 milissegundos, 250 milissegundos. Dá para reduzir esse intervalo? Dá. Tunando o surf, reduzindo o intervalo em que ele troca as mensagens dentro da rede, para, por exemplo, 5 milissegundos, a cada 5 milissegundos ele dispara alguma coisa. Aí eu posso baixar o timeout para 10, para 7, por exemplo. O nó mais próximo seria retornado. Se o nó mais próximo responder, como eu só espero a primeira resposta, então ia dar certo. Se não der certo o timeout, eu digo que eu não sei do que você está falando, tá? Consistência eventual, e fazia parte do design. Beleza, então, chave não encontrada, né? Retorno 404. Agora eu vou escrever no peer 2, no nó 2. Então, vou escrever um hello world aqui. 200, ok. E se eu consultar no peer 1, agora ele devolve o word. Porque, embora ele não tivesse a informação, ele mandou para a rede e recebeu de volta. Vamos ver log para vocês acreditarem no que eu estou falando? Vamos lá. Deixa eu aumentar isso aqui, que nem eu estou enxergando mais. Docker logs. Não é Docker logs, né, jovem? Caramba. Beleza. Então, vamos lá. Vou consultar Hello World 2. Vamos lá. Chave não encontrada. Então, vamos acompanhar aqui comigo. Ó. Peer 1 recebeu a requisição HTTP. Peer 1 disparou uma query. Peer 2 recebeu a query e rodou o comando devolvendo a resposta. Ok? Beleza. Agora, vamos escrever aqui, ó. Peer 2, Hello World 2. Peer 2 recebeu o post. Ele disparou o purge, que é a instrução para que os outros nós apaguem aquela informação. O nó 1 recebeu o purge, caso ele tivesse a informação, e aí ele apagou a informação que não existe, obviamente, mas não é um problema. Agora, vamos fazer o inverso. Eu vou consultar no nó 2, que é quem tem a informação real, e vou escrever no nó 1, beleza? Vamos lá, deixa eu só apagar o log aqui. Consultei Hello World 2, beleza, vamos ver como é que funcionou? Ó, Peer 2 recebeu o post, como ele já tinha informação, ele só devolveu, beleza? Não se comunicou com a rede. Agora eu vou escrever no nó 1. Ele escreveu, o que ele fez? Recebeu o post, gravou a mensagem, mandou o purge. A partir de agora, o nó 2 não tem mais aquela informação. Beleza? Então, era basicamente isso. Aqui eu estou mostrando só com 2 nós, mas imaginem 100 nós desse, por região, em cada cluster regional. Tá? E, lógico, eu poderia ter feito uma coisa bem mais elaborada, ter feito algoritmo de resolução de conflito, enfim, construir um monte de features em cima. Como que eu precisava? Era só traduzir um DNS para um ID, porque cada nó já ia ter as informações referentes àquele ID, isso aqui já me atendia. Beleza, gente? Então, é isso. Deixa eu só voltar para a minha apresentação. E é isso. Espero que vocês tenham entendido, que eu tenha sido claro nessa meia hora e tenham curtido aí a apresentação. Obrigado, gente. Se tiverem perguntas também ou quiserem me abordar, fiquem à vontade. Vocês não atrapalham de forma alguma, tá, gente? Eu sou bem acessível. Às vezes eu tô com uma cara meio feia assim, mas eu sou bem tranquilo, tá? Fiquem à vontade. Alguma pergunta, pessoal? Levanta a mão. Pergunta. Lá, bora. Tá tudo no GitHub, tá, gente? É só procurar ali pelo contato que está lá no GitHub, o exemplo. Pergunta. Tudo bom? Aqui que fala o Thiago de Araranguá. Uma pergunta que eu queria saber, que na realidade é uma curiosidade. O Surfer, ele utiliza qual algoritmo por debaixo para ele fazer essa troca de mensagem?
Qual protocolo? O algoritmo, digamos assim. Algoritmo. Eles apelidam de gossip, tá? Mas é um apelido, digamos assim, amigável. Tem o white paper que foi feito pelo Armond Dadgar, que é um dos cofundadores da HashiCorp, até um vídeo em que ele explica certinho qual que era a ideia por trás desse protocolo e desse... Tem um white paper mesmo. Esse white paper foi ele que fez na graduação. Eu não lembro se foi de doutorado ou de mestrado, mas foi um trabalho de faculdade, que daí ele fez a biblioteca, criou a HashiCorp, enfim. Então, era isso que eles queriam resolver. Mas, basicamente, ele parte de um princípio de infecção. Então, eles até usam isso no site como um exemplo. Se tivesse um apocalipse zumbi e você fosse humano, você ia ficar cutucando todo mundo para ver se tem mais alguém infectado. É mais ou menos isso que é o funcionamento do surf. Então, é cada nó cutucando os demais para ver se está todo mundo vivo. Quando um nó para de responder, o que ele assume? Que aquele nó falhou ou o entendimento é de que houve uma partição na rede. Vamos imaginar o seguinte, você tem uma região da AWS com 3 AZs. Aí, sei lá, acontece um negócio, corta um cabo, uma AZ fica indisponível. Os nós que estavam rodando naquela AZ, eles vão parar de responder. Então, o que os outros nós vão assumir? A gente perdeu comunicação. Como é que eles usam isso no Consul? Eles conseguem redirecionar o tráfego para manter os serviços rodando. Então, se você tivesse mais 2 AZs alcançáveis, disponíveis, elas iam continuar recebendo o tráfego, e assim que a outra AZ voltasse, ele ia começar a cutucar de novo, e aí, opa, tem os nós lá. Então, ele consegue redistribuir isso. Não seria um Raft tipo de baixo, né? O Raft, ele é, se eu não me engano, anterior ao Surf. Eles fazem meio que a mesma coisa, mas não é o mesmo protocolo. Beleza, então. Obrigado. Show. Mais alguém? Valeu. Mais uma pergunta. Aqui, ó. Você vai fazer pergunta? Não? Pergunta? Não? Ah, desculpa. Alguém vai fazer pergunta? Do lado de cá? Ninguém? O pessoal está tímido hoje. Então tá bom. Giovanni, muito obrigado. Tá? A gente super agradece. Uma salva de palmas, galera. Eu que agradeço, gente. Obrigado. Valeu.